vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é uma dúvida muito comum entre os empresários. É o seguinte, você é empresário, você é um microempreendedor e quer saber como que você faz para poder comprovar sua renda? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou te explicar como que funciona a comprovação de renda para quem é empresário ou para quem é microempreendedor. Então, a primeira coisa que nós temos que falar desse assunto é que a renda da empresa, ela não é a renda do empresário. Ah, Lisiane, mas como assim? A empresa é minha, como que a renda da empresa, não é minha renda? Porque são duas coisas diferentes. Nós vemos o CNPJ como a empresa, então o que é faturamento da empresa é do CNPJ e o que você recebe pelos seus serviços prestados para a empresa, por administrar a empresa ou por ter tido um lucro na empresa, que aí você pega esse lucro para você, aí esse valor já é da pessoa física. Então a gente tem que ter em mente que são duas coisas diferentes e é muito comum o pessoal misturar isso, Por exemplo, pegar o dinheiro da empresa e pagar as contas de casa, pagar a escola dos filhos, pagar médico, e não, são coisas separadas. Então, assim, o que é o dinheiro da empresa é para você pagar coisas da empresa e aí a gente estabelece, você estabelece, o que você vai ter de salário pelo seu serviço. E aí você tem aquele valor fixo, que é o valor que você vai tirar da empresa, e aí com ele você vai pagar suas despesas. E além disso também teria o lucro, que você pode tirar esse valor também para você. E aí a gente vai explicar melhor aqui como que funciona isso. Vamos começar então falando sobre o Prolabore. O Prolabore, ele é também conhecido como retirada, ele é nada mais, nada menos do que o salário do empresário. É o valor que o empresário ou sócio determinou que ele vai receber pelos serviços que ele presta para a empresa. É um valor normalmente fixo, que todo mês o sócio vai receber aquele valor pela administração da empresa, pelos serviços que ele faz para a empresa. Então, o Prolabore é sobre ele que o sócio vai pagar INSS. Então, por exemplo, se o sócio ele tem uma retirada Prolabore de R$2.000, ele paga INSS sobre R$2.000. Agora, um problema comum que a gente vê é geralmente os sócios pagar o Prolabore só sobre um salário mínimo. Aí, nesse caso, a retirada dele da empresa é um salário mínimo. Então, no caso de aposentadoria, num caso de acidente ou de licença maternidade, o que ele tem direito a receber é um salário mínimo, que foi sobre o valor que ele pagou imposto. Então, assim, se for para contribuir com um valor maior, pode ter também a incidência do imposto de renda retido na fonte. Então, são dois impostos que vão incidir sobre a retirada Prolabore do empresário. É o INSS, que é uma porcentagem de 11% sobre o valor que o empresário definir que é a retirada Prolabore dele, e também o imposto de renda retido na fonte, que obedece à tabela do imposto de renda, e aí depende do valor que ele vai contribuir para ver se vai ter incidência ou não e qual que vai ser a porcentagem. Então são esses dois impostos sobre o Prolabore. O Prolabore ele é muito importante também na comprovação de renda, porque se o empresário ele contribui, ele tem o Prolabore de R$2.500, por exemplo, ele vai pagar INSS de 11% vezes 2.500 e aí ele também vai ter o imposto de renda retido na fonte a pagar todo mês. Depois, quando ele fizer a declaração de imposto de renda dele, ele vai demonstrar esses valores e aí essa vai ser a comprovação de renda dele, vai demonstrar lá que ele tem um Prolabore de R$2.500. Mas existe também uma outra forma de comprovar a renda, que é a distribuição de lucros. A distribuição de lucros ela pode ser usada para as empresas que estão com os impostos em dia ou que está com o imposto parcelado e também com parcelamento em dia.
Nesse caso, aí além do Prolabore, né, que a gente já falou, o empresário ele também teria o lucro. O que é o lucro? Vai pegar todas as receitas da empresa, vai subtrair de todas as despesas e vai ver o que foi efetivamente o lucro. Aí esse lucro, o empresário ele pode escolher deixar uma parte na empresa para reinvestir e distribuir uma parte para ele. E aí, para isso, a Receita ela já determina uma porcentagem que o empresário ele pode distribuir. Aí, para empresas do comércio, essa porcentagem é de 8%. Para prestação de serviço, é de 32%. Existem algumas outras atividades que são específicas, mas no geral é essas duas porcentagens. Então, por exemplo, uma empresa que ela faturou 1 milhão no ano e ela é prestadora de serviço, ela vai poder distribuir lucro com isenção de impostos, ou seja, não vai pagar nada de imposto sobre isso, de 32%. Então, no caso, vai poder distribuir para os sócios 320 mil reais de lucro, e nesse caso não pagaria imposto. Ah, Lisiane, talvez vamos supor que meu lucro foi maior que isso, meu lucro foi 500 mil reais na empresa e eu quero distribuir esses 500 mil para o sócio. Nesse caso, a empresa ela tem que ter uma contabilidade regular e uma contabilidade, contudo, demonstrando que realmente existe esse lucro. Precisa registrar todas as despesas, precisa registrar extrato bancário, toda a movimentação da empresa, para demonstrar que realmente existe esse lucro. Aí, nesse caso, também pode ser feita a distribuição de lucros sem pagamento de impostos, porque aí você vai comprovar com a contabilidade da empresa que aquele lucro realmente existiu. Então, nesse caso, também pode ser feita a distribuição. Aí vão ser, na sua declaração de imposto de renda, que vai comprovar a sua renda, vai ter o lucro e vai ter também o Prolabore. E aí a soma dos dois vai ser a sua renda no ano. Então, essa é a forma do empresário comprovar a sua renda. Às vezes o empresário está contribuindo, fazendo o Prolabore sobre um salário mínimo, né? E talvez a empresa tenha dívida. E aí o empresário chega e fala, eu preciso de comprovar uma renda maior. Infelizmente não tem jeito, porque o que a legislação permite é isso, é a empresa demonstrar pelo Prolabore, que é a retirada dele, ou pelos lucros da empresa, se a empresa estiver com os impostos em dia, né? Então, por isso é muito importante a empresa também estar com seus impostos em dia. E para quem é microempreendedor, como que fica essa questão da comprovação de renda? O microempreendedor também é bem parecido com o que a gente falou aqui sobre a empresa. No caso, o microempreendedor, ele também tem essa presunção que a gente usa, essa porcentagem de 8% para o comércio ou de 32% para prestação de serviço. Então, no caso, se o MEI ele faturou, por exemplo, 60 mil durante o ano e ele é um comércio, o que ele teria direito a distribuir seria 60 mil vezes 8%. E se for o caso da empresa ter tido um lucro maior que isso, como que ele vai poder comprovar? Também pela contabilidade, se ele tiver uma contabilidade regular, porque o microempreendedor é opcional ter contador, né? Ele não é obrigado. Então, se caso o microempreendedor não tiver contador, não tem como ele fazer essa comprovação pela contabilidade. Então, ficaria só na comprovação pela presunção. E também tem uma outra forma que seria declarar esses valores a mais como rendimento tributável no imposto de renda. Então vamos supor que o lucro deu 30 mil e desses lucros 10 mil era isento, que era daquela porcentagem que a gente falou, e aí os 20 mil vai ser tributado normalmente na declaração do imposto de renda. E aí o microempreendedor ele vai usar a declaração do imposto de renda para comprovar. Então, essas são as formas que o empreendedor ele pode usar para comprovar a renda, e é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Então, obrigada aí por vocês terem ficado aqui nesse vídeo e até mais!